alegria estarmos aqui mais uma vez em mais um culto de mulheres, o nosso Todas por Um. E nesse ano de 2025 nós temos um tema, uma série: Mude Sua Vida. Então eu queria que você, com muita gentileza, falasse com a mulher que está do seu lado. E você que está no online, não tem ninguém para falar e vai pensar: eu não vou falar com ninguém. Mulher, escreva aí nos comentários como se alguém fosse ver. Coloca assim, ó: mude sua vida. Não, vira para a mulher que está do seu lado: mulher, muda a tua vida em nome de Jesus. Quem tem algo na sua vida para ser transformado? Pois bem, nós estamos sendo transformadas esse ano, Eu até peguei meu celular para fazer uma cola na playlist do YouTube para vermos todas as mensagens do Mude Sua Vida que a gente já teve. Olha só, a gente já teve Mude Sua Mente, Mude Sua Vida. A gente já teve Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida. A gente já teve Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida. Mude Suas Reações, Mude Sua Vida. Mude Suas Amizades, Mude Sua Vida. O que fazer quando nada muda? E hoje nós vamos falar sobre o quê? Mude sua postura, mude sua vida. Hoje todo mundo vai sair daqui elegante. Prepara o lombo, assim, ó, elegante. Aquele conselho que todas nós, mães, damos o tempo todo para os nossos filhos, As nossas filhas principalmente. Olha a elegância, olha a corcunda. Quem nunca não teve uma mãe para fazer assim, ó? Verdade ou não? Eu acho que de todas as mulheres que estão aqui, com todo o respeito a todas vocês, minhas ovelhas queridas, tão amadas do meu coração, a pessoa que eu poderia exemplificar como a figura perfeita dessa pregação é Lígia. Porque Lígia, ela é uma bailarina profissional e ela entra na igreja assim, ó. Gente, é bonito de ver. Ela tem uma postura que a gente olha pra ela, a gente vê uma princesa, verdade ou não? Gente, ela parece da realeza. Na verdade, ela é realeza. E ela fica na recepção. Eu nunca vi Lígia assim. Nunca. Eu nunca vi nem ela assim normal. Nunca. Eu acho que nem dormindo ela fica corcunda. Eu acho que ela deve dormir bem plena. Vocês também acham? Verdade. Hoje nós vamos aprender, Lígia, a mudar a nossa postura. Vamos falar sobre postura emocional, postura física e postura espiritual. Bom, uma das fotografias mais comoventes tiradas durante a Segunda Guerra Mundial é a fotografia de uma mulher. Uma mulher que estava de costas, ela estava na calçada, na frente da sua casa, e a sua casa estava em ruínas. Havia caído uma bomba na sua casa, já não tinham mais teto, as paredes estavam todas queimadas. E foi-se tirado essa foto real, de um momento verídico. A dona da casa, nesse momento fatídico, varrendo a calçada. Com um vestido simples, um lenço na cabeça, de costas ela está varrendo a calçada. Até que um repórter chegou junto dela e queria entender o porquê dela estar fazendo aquilo. E a resposta dessa mulher foi icônica e foi algo que nunca mais se esqueceu. Ela disse assim: eu posso não erguer as paredes, mas ainda posso me erguer por dentro. Uau! Ela disse assim: eu posso nesse momento não conseguir erguer as paredes da minha casa, mas eu posso me erguer por dentro. E sabe, essa história ficou tão marcada no meu coração quando eu ouvi, porque de fato é isso que muitas mulheres vivem. É isso que nós somos. É isso que nós fazemos muitas vezes, todos os dias. Nós estamos varrendo ruínas invisíveis. Nós estamos continuando. Talvez a gente não tenha mais forças para reconstruir um telhado, mas a gente está varrendo um chão. A gente está procurando um pouco de esperança, dignidade no meio do caos. A gente está mostrando ainda um gesto de força. A gente está recolhendo o que sobrou, às vezes da nossa alma, do coração, daquilo que na vida explodiu. A gente está ali, varrendo no meio do caos, como se a gente fosse receber uma visita numa casa sem telhado. Nós mulheres estamos vivendo muitas vezes assim. Só que com o tempo, fazendo isso repetidas vezes,
o corpo começa a sentir. Quando a nossa alma começa a varrer ruínas, varrer ruínas, varrer ruínas e procurar uma postura ereta, tem uma hora que parece que os ombros não respondem mais. Você já se viu num momento assim em que você estava sentindo tanta dor que começou a ter uma tensão aqui nas suas costas? Parece que você começou a encurvar um pouco, seu olhar já não é mais tão ereto, você já começa a olhar mais para baixo, sua voz diminui, as forças parece que vão esvaindo. De fato, o corpo responde às dores que nós vivemos. Só que hoje eu queria compartilhar sobre uma mulher. Uma mulher na Bíblia que ela nem sequer tem um nome registrado. A mulher encurvada. Quero falar da mulher encurvada porque hoje nós vamos aprender a sermos mulheres de postura, a sermos mulheres posicionadas. A história dela está lá em Lucas, no capítulo 13. Era uma mulher que estava em ruínas existenciais. Ruínas. Há 18 anos essa mulher sofria de uma enfermidade que havia colocado um peso sobre os seus ombros, capaz de que não a fizesse mais olhar para cima. Sabe, eu amo que a história da mulher encurvada, a história dessa fotografia que eu compartilhei com vocês, é um retrato que nos mostra a grandeza de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes Deus pode não reconstruir uma casa tecnicamente, mas antes até de reconstruir uma casa, Ele precisa edificar colunas. E às vezes essa coluna sou eu, é você. Às vezes Deus quer reerguer algo, mas antes Ele precisa nos reerguer. Ele precisa nos tirar assim dessa posição que às vezes a dor, o cansaço, a vida, os problemas nos colocou. Bom, eu fiquei pensando, vou falar sobre postura. Quero falar sobre a mulher encurvada. Já preguei sobre ela. Tenho uma paixão. É a primeira mensagem do meu devocional Não Fique Sem. Amo a forma como Deus a viu. Amo a forma como ela foi curada. E nós temos tantas lições tão preciosas nesse texto. Mas eu fiquei pensando, o que mais que eu posso compartilhar? O que mais que eu posso usar? O que mais que eu posso ensinar para que essa história ela fique no nosso coração e nunca mais a gente se esqueça da importância da nossa postura. E aí eu me lembrei de uma mulher chamada Amy Cuddy. Alguém já ouviu falar de Amy Cuddy aqui? Amy Cuddy é uma psicóloga, é uma grande psicóloga social de Harvard, uma mulher muito inteligente. E ela ficou muito conhecida por causa do seu TED Talk. Foi o segundo mais visto no mundo inteiro. Imagina, 67 milhões de visualizações em um TED. Confesso para vocês, eu não assisti o TED dela, mas eu li o livro. Eu fiz melhor. Muitas pessoas assistem um TED de 15 minutos, mas não leem um livro. Leiam livros, porque eles vão acrescentar na sua vida. Bom, o TED de Amy Cuddy fala sobre postura de poder. E o livro dela chama O Poder da Presença. Eu li, eu acho que deve ter uns, 5 anos. Foi minha irmã que me deu. E conta a história dela. Ela começa o livro contando a história dela. Ela conta que ela sofreu um acidente de carro quando ela tinha 19 anos. E foi um acidente muito traumático. Ela teve uma lesão cerebral muito forte. E aí os médicos disseram que ela nunca ia conseguir concluir a universidade, porque ela havia perdido muito da sua capacidade cerebral. Ela tinha perdido 2 pontos do seu QI. É como se ela tivesse perdido parte de sua inteligência, de sua capacidade cognitiva mesmo. Os médicos foram capazes de dizer assim: olha, não vai dar para estudar muito daqui por diante. E ela, que sempre foi uma aluna brilhante, uma estudiosa, se viu com 19 anos, depois de uma grande lesão cerebral, com um rótulo: incapacitada. Talvez na linguagem vulgar do mundo fosse burra. A partir de agora, você não tem um QI suficiente para se tornar alguém grande na vida. E Amy Cuddy conta a sua história no livro dela, e ela conta que ela passou exatamente 18 anos, assim como o tempo da mulher encurvada na Bíblia que nós vamos estudar hoje, para recuperar a sua identidade. Foram 18 anos encurvada em vergonha, medo,
sensação de impotência, em achar que ela nunca conseguiria vencer mais na vida por causa de um acidente. Ela estava com a sua identidade lesionada. Não foi só o cérebro, foi a própria identidade. Até que, mesmo assim, ela continua seus estudos, chega à Universidade de Princeton, e quando ela está na hora de apresentar um trabalho na banca, ela olha para a orientadora e diz: eu não consigo ir adiante. Eu não sou essa pessoa, eu não tenho essa capacidade, eu vou desistir. E ela olha para a professora e diz: eu sou uma fraude, eu não posso estar aqui, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí a professora diz algo para ela que muda a vida dela. Ela diz assim: você vai fazer isso, você vai até o fim, você vai defender a sua tese, e você vai continuar fazendo até que você se torne isso. Bom, eu não estou aqui para defender uma postura de fingir até ser. Eu estou aqui para te ensinar que a fé pode nos fazer acreditar e nos fazer viver uma promessa antes mesmo que ela se cumpra na nossa vida. Essa é a fé. Esse é o nosso papel como cristão. É crer até que a gente se torne. É abrir a nossa boca e profetizar até que aconteça. Porque a própria Bíblia nos diz: traga à existência aquilo que não existe como se já existisse. Romanos capítulo 4, versículo 17 diz: Deus que vivifica os mortos e chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. Então, qual é o meu papel e o seu? Chamar à existência o que não existe como se já existisse. A gente não pode assinar uma declaração que o médico fez ao nosso respeito. A gente não pode assinar embaixo uma declaração que alguém fez ao nosso respeito. A gente não pode assinar embaixo uma maldição que alguém lançou ao nosso respeito. A gente precisa crer em algo que, mesmo que a gente não esteja vendo, mesmo que não esteja acontecendo, uma hora se tornará realidade. Bom, vamos falar sobre Amy Cuddy e vamos falar sobre a mulher encurvada. Lucas capítulo 13, do verso 10 ao verso 13. Se você tem sua Bíblia, abra, por favor. É nesse texto que nós vamos passar toda a pregação de hoje. Lucas capítulo 13, do verso 10 ao verso 13. Diz assim as escrituras: num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma conseguia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus a chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e começou a louvar a Deus. A pergunta é: como mudar a minha postura para, consequentemente, mudar a minha vida? Nós não vamos falar de postura e de mudar a vida? Primeiro passo: mude sua postura emocional. Bom, nós temos vivido uma época em que a maioria das doenças não são físicas. São doenças que nascem na alma, no coração. É aquilo que a medicina moderna chama de doenças psicossomáticas, né? O próprio nome já diz, do grego a psique, que é a alma, e soma, que é o corpo. Ou seja, é quando o corpo começa a gritar aquilo que a alma não consegue falar. Aquilo que o coração não consegue dizer, o corpo coloca para fora. São as doenças da alma. Hoje a gente está vivendo um momento em que boa parte das pessoas que estão ao nosso redor estão sofrendo algum transtorno da alma. Ou uma ansiedade, ou uma depressão, ou uma tristeza profunda. De fato, o texto fala de uma mulher que estava encurvada. E muitas pessoas estão aparentemente saudáveis, mas por dentro estão encurvadas. Fruto de uma decepção que não foi digerida, fruto de um perdão que nunca foi liberado, fruto de um luto que nunca foi chorado,
fruto de uma expectativa que não foi suprida e se transformou em uma amargura. Quantas mulheres estão aparentemente eretas, mas por dentro estão encurvadas? Encurvadas em uma dor, encurvadas em uma traição, encurvadas em uma decepção. E aí você olha para aquela pessoa e aparentemente você pensa que está tudo bem, porque ela continua funcionando. Ela continua vivendo, ela continua trabalhando, ela continua produzindo, ela continua arrumando as crianças, preparando a comida, levando para a escola, trazendo da escola. Ela continua vivendo. E nós muitas vezes olhamos para as pessoas funcionando e achamos que elas estão eretas, mas na verdade por dentro elas estão encurvadas. Aquela mulher estava encurvada há 18 anos. Agora presta bastante atenção. Olha que coisa interessante. O número 18 no hebraico significa chai. Eu não sei se é assim que fala, porque eu não sei falar hebraico. Mas significa vida. Olha que ironia. 18 anos, alguém que tinha vida, mas não vivia. 18 anos, alguém que respirava, mas não crescia. 18 anos, alguém que andava, mas não tinha direção. 18 anos com vida, morrendo. Percebe? 18, o número que significava a vida, mas ela estava vivendo mais perto da morte do que da vida. Essa mulher estava assim. Mas perceba que a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que ela foi encontrada por Jesus aonde? Na sinagoga. Ela estava há 18 anos sofrendo. Ela estava curvada? Estava. Estava cansada? Estava. Estava enferma? Estava. Talvez estivesse sem esperança também. Mas ela estava onde? Ela estava na sinagoga. Gente, para comigo e pensa que ele foi mais um dia para aquela mulher. Talvez ela não foi para a sinagoga achando que ela ia encontrar Jesus e iria ser curada. Talvez ela nem imaginasse que Jesus aí ia enxergar de longe. As mulheres nem era dado o direito de entrar no pátio interior do templo. Jesus vem quebrando todos os paradigmas, ainda vem encontrando, vem olhando, vem achando, vem chamando para frente. Mas talvez tudo que aquela mulher estava fazendo na sinagoga era dizendo assim: rapaz, eu vou para pelo menos encontrar uma palavra de alívio no meio da minha dor. Aquela mulher estava cansada, doente, frustrada, mas ela vai à sinagoga. Talvez estivesse buscando algo paliativo, mas aí Deus vem e muda tudo. Já percebeu que às vezes a gente está procurando algo pequeno, Deus tem algo muito maior para a gente? Quantas vezes a gente não faz uma oração de alívio e diz: Deus, traz um alívio aqui para minha alma, Senhor. Me dá uma alegria hoje. Ai, Deus, me dá uma paz. E Deus tem algo muito maior para a gente. Às vezes a gente não tem a expectativa adequada, porque às vezes a gente está achando que Deus só pode ir até aqui. Deus pode romper com todas as barreiras. Aquela mulher foi para encontrar talvez um alívio, mas ela foi vista por Jesus, foi chamada por Ele e foi curada imediatamente. É o que eu sempre falo aqui na igreja. Eu sempre digo: a gente não pode vir para a casa de Deus de qualquer maneira. A gente não pode vir para a casa de Deus sem expectativas. A gente não pode vir para ter um encontro na igreja. A gente tem que vir para ter um encontro com Jesus. E o encontro com Jesus muda tudo na nossa vida. Um encontro com Jesus muda instantaneamente a nossa postura. Um encontro com Jesus pode curar, libertar, salvar, transformar, mudar destinos. Então, quando você vier, venha com fome, venha com sede, venha com expectativa, venha crendo que Deus tem um encontro com você. Aquela mulher teve um encontro com Jesus. Ela foi curada. Sabe, uma das coisas que Deus mais fala comigo é sobre continuar fazendo o que é preciso, mesmo em meio à dor. Talvez você já deve ter ouvido muitas ministrações minhas, e se você tiver um pouquinho de discernimento, e se você perceber, você vai encontrar um fio condutor em boa parte delas. E sabe, se tem algo que Deus fala comigo é sobre: continue, persevere. Tá difícil? Continua. Tá doendo? Continua. Tá sofrendo? Continua. Não, eu não estou
tirando a legitimidade do que você sente quando eu falo sobre isso. Nem estou superficializando a dor, não, de maneira nenhuma. Como alguém que experimentou muitas dores profundas de perto, eu jamais faria isso. Mas eu realmente entendo com todas as minhas forças que em momentos difíceis a gente vai precisar fazer uma escolha. A escolha de fazer pequenos passos todos os dias. Mas eram 18 anos sofrendo, que espera mais? Mas nada. Ela já tinha perdido 18 anos da vida dela. O que ela poderia esperar? Uma mulher que andava encurvada, que não tinha mais visão de nada. Mas ela estava onde, gente? Vocês não estão me ajudando a pregar. Ela estava onde? Na sinagoga. Ela estava dando pequenos passos. E deixa eu te dizer, pequenos passos no meio da dor fazem diferença. Pequenos passos dados com constância, obediência e disciplina em meio à dor podem nos levar a um desfecho diferente. Aquela mulher estava há 18 anos. Sabe, tem muitas pessoas que no meio do sofrimento, a primeira coisa que elas pensam é em desistir. Eu não vou dizer pra você que eu nunca pensei em desistir em momentos difíceis da minha vida, já em muitos. Mas sabe, entre desistir e escolher fazer o que é preciso ser feito, eu sempre preferi escolher fazer o que é preciso ser feito. Eu já tive alguns momentos, poucos, não tantos, mas recentemente, principalmente, que eu dizia assim: filho, eu não tenho condições nenhuma. Sabe quando você diz assim, eu não tenho condições de subir e de ministrar? Sabe aquele momento que você diz assim, eu tô doente, eu tô fraca. Sabe quando você tá com febre, você tá doente, mas você diz assim, ó, vai na força do Senhor. Meu marido fazia assim, ó, não tem outra saída. Sobe no temor, no tremor e na fraqueza. Vai que Deus vai te sustentar. Quantas vezes eu fiz isso? Eu escolhi na dor, no sofrimento, na angústia, nas perdas, nas traições, nos momentos mais duros da vida, que a gente dizia assim, meu Deus, eu não estou conseguindo nem respirar agora. E Deus diz assim, respira e sobe no altar. Sabe por quê? Porque na vida a gente vai ter uma escolha. Ou a gente vai abraçar a dor como identidade, vai perder o nosso nome e se tornar para sempre uma mulher encurvada. Ou nós vamos ser um grande testemunho do poder de Deus. Ou nós vamos ser um testemunho do que Deus pode fazer na vida de quem não desiste. Ou nós vamos ser um testemunho de uma nova postura. Pense nisso. Aquela mulher, ela não tinha apenas uma deformidade física, gente. Não era só 16 anos de uma enfermidade física, de uma corcunda aqui. Não eram só 18 anos, desculpa. Eram 18 anos sem poder enxergar as coisas como de fato elas eram. 18 anos sem olhar para os céus. 18 anos olhando para o chão. E deixa eu te dizer, tem muitas mulheres que estão assim como essa mulher encurvada. Elas não estão cegas, elas só estão com a perspectiva errada. Elas não estão cegas, elas só não conseguem olhar para o céu, elas só olham para o chão. Elas não estão cegas, elas só não conseguem olhar para a vida, para o propósito. Elas olham para o problema, para a enfermidade. Tem mulheres que não estão cegas, mas elas estão encurvadas diante da dor, da perspectiva errônea. Elas só conseguem enxergar o que o diabo mostra. Elas só conseguem enxergar a derrota, a decepção. Elas não conseguem olhar para cima, para os céus, de onde vem o socorro. Tem mulheres que, como essa mulher encurvada, não conseguem olhar para o futuro, só conseguem olhar para o passado. E aí eu pergunto para mim e para você, quantas vezes nós estamos vivendo curvadas por dentro? Não fisicamente, mas emocionalmente, que é o nosso primeiro momento de mudar a postura emocionalmente. Quantas vezes você já tentou se endireitar emocionalmente? Você tentou se animar naquele dia que nada te animava. Você mesmo se esforçou. Você tentou voltar, você tentou perdoar. Você tentou parecer que ia dar tudo certo, mas parecia que algo te puxava para baixo. Deixa eu te dizer. Tem um momento na nossa vida que a gente precisa ter um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus muda tudo. Quantas vezes a gente aceitou? Quantas vezes a gente se adaptou àquilo que nos adoece? Quantas vezes a gente se adaptou a viver um estilo de vida que nos coloca para baixo?
Quantas vezes a gente aceitou ouvir palavras que a gente não deveria estar dando os nossos ouvidos? Quantas vezes a gente aceitou? Quantas vezes a gente entrou num estilo de vida que adoece a alma e nós não tomamos uma decisão de dizer basta? Às vezes nós estamos encurvadas emocionalmente e queremos culpar as outras pessoas, mas no fundo, a gente não sabe tomar as decisões certas para se reerguer. Como aquela mulher que disse assim: eu posso não reerguer as paredes, mas eu posso me reerguer por dentro. Sabe, hoje eu tenho 41 anos e eu olho para minha vida hoje, eu gosto muito mais de quem eu sou hoje, graças a Deus. Eu não sei você, mas eu prefiro a Thalita de 41 anos. Eu prefiro as minhas rugas, porque elas contam histórias. A Thalita de 41 anos, meu Deus, ela olha para o mundo com outra perspectiva. Porque talvez a Thalita de 20 não tinha tanta segurança. E ela tinha alguns sofismas na sua mente, de que, não, eu tenho que aguentar isso até o fim. Sabe aquela coisa que a gente diz assim, não, isso aqui tem que continuar até para sempre? Porque eu tenho que honrar, porque eu tenho que perdoar. E às vezes Deus está dizendo assim, não precisava disso não. Tem momentos que nós podemos impor limites até onde as pessoas nos ferem. Até onde elas vão. Até onde a gente permite que elas falem o que elas querem falar ou não. Eu tive muitos momentos da minha vida e durante muitos anos eu permiti que muitas pessoas me ferissem emocionalmente. Eu achava que eu estava fazendo certo e talvez até estava em certa medida. Porque, graças a Deus, eu nunca revidei. E isso eu devo ao Senhor e aos ensinamentos de minha mãe, que dizia assim, né? Nunca revide o mal. Se alguém falar, deixa Deus ser seu juiz. E eu agradeço a Deus por ter deixado. Eu agradeço. Meu Deus, como eu olho para trás na minha história e digo assim, ai Deus, obrigada. Valeu a pena deixar Deus ser o meu juiz. Ser o meu advogado. Porque eu olho assim, tantas oportunidades que eu tive de poder falar, de me defender, e que eu escolhi calar, eu vejo o favor e a graça de Deus hoje como uma resposta. Tem coisas na minha vida que eu nunca desejei, e eu vejo que tem pessoas que me fizeram mal, que desejava, Deus deu pra mim. Eu acho que Deus tá dizendo assim, ó, tu não quer, aquela pessoa quer, pois eu vou te dar só porque tu foi fiel. Eu não sei você, acontece isso com a gente. Mas deixa eu te dizer, tem um momento na nossa vida que a gente precisa encontrar essa linha tênue. Essa linha tênue de se proteger. Tem aquele dia que Deus vai dizer, não vá. Tem aquele dia que Deus vai dizer, fique. Proteja o seu coração. Proteja os seus ouvidos. Sabe, a gente precisa ter um nível de intimidade com o Senhor para saber o dia que a gente pode e o dia que a gente não pode ir. Os lugares que a gente pode entrar, os lugares que a gente não deve entrar. Eu já acertei muito, mas também errei bastante. Já teve lugares que eu fui, que eu voltei da igreja e a primeira coisa que eu fiz perante Cristo foi me ajoelhar na cama do hotel e dizer, Senhor, me perdoe, porque eu vim nesse lugar. Me perdoe, porque eu não orei, não falei com o Senhor. Eu ouvi um conselho de uma outra amiga que disse assim, vai, que ela é minha amiga. E eu fui, eu não tive a capacidade de te consultar. Porque tem lugares que nós chegamos e tudo que o diabo quer fazer é nos destruir emocionalmente, nos deixar curvadas por dentro. Sabe, eu amo que no meio daquela dor, o texto diz, ao vê-la, Jesus a viu. Jesus viu aquela mulher. Ei, Jesus nos enxerga. Jesus, olha, pode ter uma multidão, Ele vai achar você. Ele vai te encontrar. Ele vai te ver. No meio daquela multidão, Jesus viu aquela mulher. E não somente viu, Ele viu e chamou. Às vezes o milagre que Deus vai fazer na nossa vida não é quando a dor vai embora. É quando a gente decide se endireitar por dentro. É quando a gente decide dizer, eu não vou mais viver encurvada. Olha para essa mulher, gente. 18 anos. Ela viveu 18 anos sobre olhares. Pensa, todo tipo de olhar. Eu fiquei pensando, quais foram os olhares que aquela mulher viveu antes de receber o olhar de Jesus? Certamente o olhar de pena. Aquele olhar de pena
Daquela pessoa que olha para você não como um próprio protagonista da história, mas como aquela pessoa que te lembra constantemente que você é objeto de compaixão. Aquele olhar que te faz te sentir menor. Se você já recebeu um olhar de pena no meio do seu sofrimento, você sabe como é. É aquele olhar que inferioriza, diminui. Verdade ou não? Certamente ela teve um olhar de pena. Talvez ela recebeu o olhar de desprezo, com certeza isso aqui de fato ela recebeu, porque naquela cultura que ela vivia, quem tinha uma enfermidade era frequentemente julgado como um julgamento divino. Então, se você era doente, uma doença muito terrível, certamente você tinha feito algo por merecer ser doente daquele jeito. Então, imagina, todo mundo que olhava para ela disse, bem feito, fez por merecer, fez algo, castigo de Deus. Ela vivia sob aquela cultura. Recebeu olhares de desprezo, de evitação, porque é constrangedor. Você vê alguém curvado até embaixo, que não consegue olhar nos olhos. É quase que uma resposta dizendo assim, enfermidade existe. Alguém pode estar quebrado. Então aquela mulher que estava acostumada, gente, com os olhares de pena, de desprezo, de evitação, ela recebe o olhar de Jesus. Ela recebe um olhar de cura. Ela recebe um olhar de amor. Mas deixa eu te dizer, sabe por que muitas mulheres estão doentes por dentro? Porque elas receberam todos esses olhares. E antes de perceber o olhar de Jesus, elas já estavam se vendo como esses olhares. Você imagina que uma pessoa que passou 18 anos com olhares de desprezo, de pena, como ela se via? Do jeito que os outros a viam. Às vezes a gente começa a se ver como os outros nos veem. Porque de tantas outras pessoas nos olharem daquela maneira, a gente traz o olhar do outro para a nossa identidade e não percebe. Aí, quem se rejeita? Somos nós mesmas. Nós começamos a mudar o nosso olhar sobre nós mesmas. À medida que as pessoas nos olham com rejeição, à medida que as pessoas nos olham com desprezo, sem perceber, a gente está se desprezando e se rejeitando. E aí a gente precisa de quem? A gente precisa do olhar de Jesus. Para mudar a perspectiva do nosso olhar. Porque Jesus não mudou só a perspectiva do olhar das outras pessoas. Porque quando ele cura aquela mulher, ele muda a perspectiva das outras pessoas. Agora ninguém mais podia olhar para ela com pena. Agora ela era um milagre ambulante. Ninguém mais poderia olhar para ela de maneira desprezível. Mas mais do que mudar o olhar das outras pessoas, Jesus muda o olhar dela mesma. Jesus muda a maneira como ela se vê. Sabe, quando a gente fala de sermos curadas, sermos transformadas, Deus não quer só curar o nosso corpo. Deus quer curar a maneira como nós olhamos para nós mesmas. É por isso que eu falo tanto sobre identidade e as pessoas pensam que isso é tão pequeno. Mas isso é tão fundamental se a gente vai viver uma ruptura, uma quebra de ciclos, uma mudança na nossa vida. Você precisa se ver como Deus te vê. Você precisa deixar o olhar de Jesus ser o seu olhar sobre você. Mas sabe qual é o problema da gente que é mulher? A gente aceita o olhar dos outros, as palavras dos outros, e passa a fazer do olhar dos outros e das palavras dos outros o nosso próprio olhar. É difícil a gente se ver como a gente deveria se ver. Eu reconheço isso. E é por isso que eu me esforço tanto para pregar sobre isso. Por quê? Porque nós precisamos receber o olhar de Jesus e passar a se ver pelo olhar de Jesus. Mudar a nossa postura, o quê? Emocional. Porque talvez aqui fora a gente tá assim, ó. Bem, bonita. Mas dentro estamos encurvadas. E se por dentro você estava encurvada, hoje é o dia de você endireitar. Ajeita isso, ó. Viu? A gente já estava ficando assim, hein? Não deixa o sono, não. Fazer isso com você, não. Ó, levanta a postura. Olha para a mulher que está do seu lado e fala, muda sua postura emocional. Não, mas fala com vontade. Fala, muda sua postura emocional. E você que está me assistindo, coloca aí, ó. Eu vou mudar a minha postura emocional. Você precisa fazer esse compromisso com você. Você não pode ficar encurvada pro resto da vida. Amém? Segundo, mude sua postura física. Física, pastora? Vai falar de postura física? Vou falar de postura física, Lígia. Lígia me habilita a falar de postura física.
Sabe por quê? Porque essa mulher foi endireitada no físico também, não somente nas suas emoções. Esse livro de Amy Cuddy que eu li, ela conta como ela foi descobrindo essa teoria dela da capacidade da postura, de como você reage melhor à vida, aos problemas, quando você tem uma boa postura. Olha só, ela pegou 42 pessoas na Universidade de Harvard e eles fizeram uma pesquisa. Colocaram 42 pessoas. Metade dessas pessoas entraram com uma postura de alguém confiante, como uma postura de alguém que era dono da sua própria vida, do seu destino, como alguém que queria vencer. Aquela pessoa que entra na igreja como Lígia, assim. Aquela pessoa que senta, sabe aquela postura da pessoa que coloca o pé num banco da frente e põe a cabeça para cima, assim? Tipo, eu mando aqui na minha casa. E o outro grupo de pessoas foi orientado a entrar e permanecer com uma postura mais encolhida, mais entristecida, mais encurvada, ocupando o mínimo de espaço possível no ambiente. E aí, eles obrigaram ou pediram essas pessoas para ficarem 2 minutos assim, gente. Eu não estou falando de 2 horas, tá? Porque já tem gente que no meio da pregação já está corcunda. Eu tenho que até ficar também. Elegante. Foram somente 2 minutos com uma postura ereta e outros com uma postura encurvada. E aí, eles fizeram o quê? Recolheram a saliva de todas as pessoas e fizeram um teste hormonal. Sabe o que foi que eles descobriram? Que as pessoas que estavam eretas, confiantes e com uma boa postura tinham aumentado o seu hormônio de testosterona e baixado o seu cortisol. Ou seja, aumentou aquele hormônio da confiança, do poder, da força e diminuiu o hormônio do estresse. E os que estavam encurvados, esses viveram exatamente o contrário. Aumentaram o hormônio do cortisol e diminuíram o hormônio da testosterona. Talvez você esteja me perguntando, não estou entendendo o que você está querendo falar, pastora. Aqui eu vou colocar o ponto com a mulher encurvada. Para comigo e pensa, se 2 minutos desse grupo de pessoas pôde modificar a bioquímica deles, imagina uma mulher há 18 anos. Se 2 minutos provocou cortisol no corpo dessas pessoas, estresse no corpo dessas pessoas, e imagina a dor, o sofrimento, a angústia, a tristeza, o estresse, a ansiedade, a depressão, a aflição que aquela mulher vivia 18 anos com o seu cérebro o tempo todo sob alerta. Porque é isso que faz o cortisol alto. Perigo, perigo. Você não é confiável. Você não está bem. Entende? Jesus entra no momento que aquela mulher mais precisa. E quando Jesus a viu, o que foi que Jesus fez? Ele chamou aquela mulher à frente. Ele podia não era permitido às mulheres esse lugar. Jesus quebrou os protocolos porque ele sabia a aflição que aquela mulher estava vivendo. Ele estava dizendo assim, eu preciso mudar a postura dessa mulher, porque ela está sofrendo na alma, no corpo e no espírito, e eu preciso fazer alguma coisa por ela. Eu não sei, você que está aqui, você que está me assistindo, mas Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar a sua postura para mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua postura emocional. Ele quer mudar a sua postura física. Por quê? Porque Ele quer provocar um milagre em você. E aí o texto diz que Jesus chamou essa mulher à frente e disse, mulher, você está livre da sua doença. E lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e começou a louvar a Deus. Coisa linda. Pensa, 18 anos, gente. 18 anos de sofrimento, de estresse, de cortisol lá em cima. E pela primeira vez aquela mulher pôde se erguer, respirar de peito aberto, o peito se abriu. Pela primeira vez em 18 anos, ela conseguiu colocar os seus ombros para trás.
2 décadas com o corpo gritando. Jesus vem e faz o corpo dela dizer: você está segura. Seu lugar é aqui. Você tem pertencimento. Você é amada. É por isso que Amy Cuddy somente provou cientificamente o que Jesus sempre soube espiritualmente. Sua postura não é superficial. Sua postura é sua identidade. E quando eu falo de postura emocional, eu falo de postura física, mas eu falo também de postura espiritual. E é o último ponto. Mude sua postura espiritual. A gente precisa mudar a postura emocional, a postura física, porque ninguém vai sair mais. E precisamos mudar a nossa postura espiritual. Lucas 13, do 12 ao 13, diz assim: ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e disse: mulher, você está livre de sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e começou a louvar a Deus. A Bíblia diz que ela não podia se endireitar, ou seja, ela já tinha tentado, mas ela não havia conseguido. Deixa eu te dizer, existem coisas que a gente não vai conseguir na força. Às vezes a gente tá assim: eu tô tentando me endireitar. Essa palavra é para mim, mas eu tô tentando me ajeitar. Sabe, eu já me esforcei, eu já fiz tanto. Eu tô tentando. Tem momentos que o que a gente precisa é de um toque. Tem coisa que não é na força de vontade, gente. Tem gente que diz assim: na força de vontade, na confissão positiva, eu vou falar e vai acontecer. Não. Tem momentos que a gente já tentou perdoar e não conseguiu. Verdade ou não? Ou só fui eu? Não teve momentos que a gente tentou perdoar? Não teve aquele momento que a gente disse: Deus, tudo que eu tenho hoje é raiva. Eu não sei se você faz essas orações, mas eu faço para Deus. Eu digo: Deus, tudo que eu tenho hoje é raiva. Olha, Senhor, vai me perdoando logo, porque eu estou com raiva. Eu estou frustrada. Gente, a gente tem que ser sincero para Deus. Para de ficar fazendo essa tua oração. Senhor querido Deus, Ele conhece seu coração, querida. Ele sabe o que você está sentindo. Para que vai esconder? Finge que é super, hiper, mega, ultra power espiritual e Deus está dizendo: oi, tá pensando que engana quem? Pode enganar as pessoas. Pode enganar na rede social. Pode posar de super maravilhosa. A mulher mais crente do universo. Não, minha querida, para Deus você tem que dizer: Deus, eu tenho raiva, eu tenho frustração. Me ajude a amar. Me ajude a perdoar. Porque tem gente que a gente não consegue ouvir nem a voz. Verdade ou não? Machucou tanto que a voz incomoda. Eu falo: Deus, o sangue de Jesus tem poder. Aí a gente precisa chegar para Deus e dizer: me ajuda a perdoar. Quantas vezes você já tentou recomeçar e foi travada? Já tentou se animar, mas a esperança não se levantou e você estava sozinha. Deixa eu te dizer, nesses momentos, o que é que você precisa? Não é só de um encontro com Jesus. Você precisa de um toque de Jesus. Como foi que aquela mulher foi liberta? Ele impôs as mãos. Gente, eu amo que Jesus fez o inimaginável por ela. Jesus viu. Ele enxergou. Quando ninguém enxergou, ele enxergou. Jesus não somente enxergou. Jesus enxergou com um olhar de amor, de transformação. Ele enxergou com um olhar que ninguém enxergou. Ele não teve olhar de desprezo, de pena. Ele enxergou com um amor verdadeiro. Mas ele não somente enxergou, ele chamou. Ele chamou aquela mulher. Ele trouxe ela para um lugar aparentemente proibido para ela. E ele tocou naquela mulher. Tem momentos que o que eu e você precisamos é de um toque de Jesus. Jesus disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. É como se ele estivesse dizendo assim: você não é prisioneira daquilo que aconteceu com você. Você é herdeira daquilo que eu prometi para você. Agora, a parte mais linda desse texto, para mim, é aqui. Do versículo 14 ao 17, diz assim: e o líder da sinagoga respondeu com indignação, porque Jesus havia curado no dia de sábado, e disse ao povo: há 6 dias nos quais os homens devem trabalhar, e neles, portanto, venham e sejam curados, e não no dia de sábado. E aí o que é que Jesus faz?
fica calado? Deixa o homem só falar a lei? Era verdade aquela lei? Era. Mas Jesus não fica calado, não. Nessas horas eu digo, Deus, obrigada, Senhor. Eu me vi representada aqui. Porque eu não sou daquelas que calam, não. Eu não sou, não. Se eu ver uma injustiça, eu falo. Aí às vezes eu fico assim, meu Deus, eu deveria ter falado, mas Jesus também não falou? Verdade ou não? Eu tenho aqui o álibi. Olha aqui. O Senhor então lhe respondeu. E não respondeu chamando de bonito, não. Não respondeu. Querido irmão, veja só. Ele disse isso? Amado fariseu, doutor da lei. Ele disse isso? Não, ele disse hipócrita. Gente, tem momentos que a gente tem uma ira santa e a gente é permitido até mesmo. Tem hora que a gente tem que dizer isso mesmo. Hipócrita. Cada um de vocês no dia de sábado não solta o seu boi e seu jumento do estábulo e o leva para beber água? E não deveria essa mulher, agora para tudo. Olha a parte final da postura espiritual que Jesus vai mudar aqui. Ele diz assim, essa mulher sendo o quê? Filha de Abraão. Ele disse assim, eu até me emociono. Ele disse assim, essa mulher sendo filha de Abraão, a quem Satanás amarrou, eis que há 18 anos ser solta dessa prisão no dia de sábado. E quando ele disse essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrou por todas as coisas gloriosas que foram feitas por ele. O que Jesus fez aqui? Jesus chamou aquela mulher de filha de Abraão. Ninguém, nenhuma mulher havia sido chamada de filha de Abraão. Só os homens eram chamados de filhos de Abraão. Jesus muda o eixo da dignidade daquela mulher. Ele faz um resgate da postura espiritual dela. Ele diz, essa mulher é filha de Abraão. A primeira vez que alguém ouve aquele título. Sabe por quê, gente? Porque uma mulher só era filha de Abraão a partir de um homem. A partir de um pai, de um irmão, de um parente. Jesus olha para aquela mulher e diz assim, você é filha de Abraão. Você tem direito à herança, a uma promessa, a um pacto eterno. Você foi alcançada pela graça de Deus. Eu não sei se você consegue perceber a beleza que existe aqui. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 3, versículo 29, se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que é isso? O mesmo selo que caiu sobre aquela mulher, caiu sobre mim e sobre você. Nós herdamos uma herança. Nós somos filhas da aliança, herdeiras da promessa, participantes do pacto eterno de Deus. E quando ele diz assim, você é filha de Abraão, ele está dizendo, se veja como filha que você é. Meu Deus, se veja como filha que você é. Aqui está um princípio que poucos cristãos entendem. E é algo tão simples. E se todo mundo entendesse, talvez tudo mudava. A vida mudava, que é o tema dessa mensagem. Tudo que Deus vai fazer por você, Ele já fez. Quando Jesus subiu ali na cruz do Calvário, não foi uma obra incompleta. Ele concluiu. Ele disse assim, está consumado. Então o que ele já garantiu para mim e para você? Ele já garantiu filiação. Tudo que você pede a Deus para fazer por você, Ele já fez por você na cruz do Calvário. Sabe qual é o seu problema? É que às vezes você está encurvada sem tomar uma postura espiritual de alguém que já recebeu. Você entende a ligação do que eu quis fazer para você no começo? De você viver até que você se torne? Pois bem, você precisa crer, porque você já se tornou. Jesus já conquistou por mim e por você liberdade, salvação,
vida abundante, plenitude, amor, aceitação. A gente não precisa viver buscando migalhas nas outras pessoas. A gente não precisa viver numa dependência emocional. A gente não precisa viver buscando aparências. A gente já tem tudo. E Jesus conquistou por nós aonde? Na cruz do Calvário. A gente não precisa dizer, eu vou tentar conseguir. A gente não tem que pensar, eu vou tentar ser liberta. Não, a gente tem que andar como alguém que já é liberta. Eu vou tentar me ver como filha. Não, a gente tem que andar como alguém que já é filha. Eu vou tentar me sentir mais amada. Não, a gente tem que viver como alguém que já é amada. Nós precisamos assumir uma postura espiritual. É muito profundo isso que Jesus faz, gente. Em toda a escritura, todos os rabinos, toda a tradução judaica até aquele momento, nenhuma mulher havia recebido esse título. Homens eram filhos de Abraão. Mulheres eram o quê? Mulheres eram mulheres. Elas pertenciam à aliança através de um homem. E Jesus diz, não, você é filha. Eu vejo, trago para um lugar onde poucos trazem. Eu toco, eu curo, eu restauro a postura, restauro o emocional, restauro a dignidade e restauro o espiritual. Jesus faz o serviço completo. E por fim, eu queria contar mais uma história do livro de Amy Cuddy, que conta de uma grande mulher que tocava, não me lembro se era violino, se era cello. Ela era uma grande música. E aí ela conta que toda vez que ela subia no palco para tocar, ela sentia aquela insegurança, ela se encolhia um pouco e ela se sentia muito rejeitada, muito olhada. E ela pensava, por que dentro da minha casa, quando eu toco por horas a fio, eu toco tão bem, mas quando eu subo no palco, eu não toco como eu toco dentro da minha casa. E aí ela assistiu a palestra de Amy Cuddy. E aí ela aprendeu, né, parte da postura. Claro que ela deveria ter ouvido a minha pregação, com certeza. Mas ela não teve essa chance, eu perdoo. E aí olha só o que ela disse assim. Ela disse assim, ó, minha música não melhorou. Eu sempre fui muito boa. Mas pela primeira vez eu estava presente enquanto eu tocava. Eu fiquei pensando, meu Deus, aquela violinista sempre teve o dom, mas faltava o que para ela? Postura, para ela se expressar. E a mulher encurvada sempre foi filha de Abraão, mas faltava postura espiritual para vivê-la. Sabe? A gente sempre foi. Jesus já conquistou pra gente. A gente fica pedindo malabarismo, sendo que Jesus já fez. Ei, Jesus garantiu na cruz salvação, libertação, vida eterna, vida abundante, perdão dos pecados. Jesus garantiu pra gente tudo que a gente não merece, vamos falar a verdade. E muito mais. Só que a gente precisa tomar uma postura de assumir, alinhar o nosso corpo de acordo com a nossa identidade. Hoje eu quero te convidar a ficar em pé. Mas eu quero te convidar a ficar em pé assim, ó. Ajeita a roupa aí, ó. Com postura. Põe os ombros para trás. Mude sua postura emocional. Segundo, mude sua postura física. E por fim, mude sua postura espiritual. Oi, eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.